isso. E Dani, quem escreveu sobre a Caixa foi você hoje, na sua coluna, né? Falou que o Senado apura se o Centrão tentou usar a Caixa para socorrer o BRB. Todo mundo tentando socorrer o BRB depois que o BRB entrou por conta própria, né? Nessa furada que era o Master, né? E aí muitas pessoas estão sendo investigadas, né? Porque o que motivou tanta gente a entrar nessa? O próprio ex-presidente do BRB está preso, a gente falou sobre o Paulo Henrique, mas isso pode escalar também, né? Chegar a autoridades mais altas. A Caixa Econômica Federal, em sua defesa, tem o fato de que não levou adiante as negociações com o Banco Master. E eu vou contar agora, logo mais aqui, estou subindo um texto nesse instante na coluna, por que a Caixa Econômica Federal não conseguiu levar adiante as negociações com o BRB, né? O que aconteceu? O BRB comprou essas carteiras de crédito do Master que estavam, no mínimo, supervalorizadas. Daí depois, para tentar tapar o rombo, quando a negociação com o Master já tinha dado água, o Banco Central já tinha feito uma intervenção, o BRB começa a tentar vender essas carteiras de crédito para o mercado. E a Caixa fala, tá bom, eu vou olhar. E aí o BRB é instado pela área de due diligence, né, que é aquela que faz uma investigação prévia quando você tem negociações de alto valor na mesa. O BRB, acionado por essa área da Caixa, que diz basicamente, me manda aí os papéis todos, eu preciso fazer uma checagem aí no que você está dizendo que vale e o que não vale. O BRB, Sarza, não consegue encaminhar os documentos para a Caixa Econômica Federal para dar sequência a início da negociação. Não consegue Eles porque... não abarafunda no banco. Porque não tem mesmo, né? Não tem base, né, Dani? A barafunda no banco era tamanha, houve tanta confusão, tanta negociação de crédito podre, tanto papel esquisito que foi e voltou, papel Sarza, as fraudes que permeiam a negociação do Master com o BRB, preciso lembrar sempre quem está em casa, elas são toscas, são fraudes subdatadas. A pessoa foi lá lavrar no cartório um documento dizendo que tinha comprado a sua empresa em janeiro e vai lavrar em cartório em março. E entrega isso para o Banco Central e fala, tá aqui. Aí o Banco Central olha e fala, não é possível. Sabe? Mas a barafunda era tão grande que eles não conseguem organizar a papelada para mandar para a Caixa. E aí a área de due diligence vira e fala para a chefia, né, para a direção do banco, olha, isso aqui não tem condições de seguir. E a negociação é abortada, assim como está abortada a possibilidade de um socorro federal até hoje, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, não tem ali ordem do Palácio do Planalto para liberar. Mas por que a Comissão de Assuntos Econômicos está querendo investigar? Sabendo que a negociação não foi concluída, para cruzar as datas, para tentar estabelecer, com base nos papéis, nos pedidos, no início dessas negociações, que não foram adiante, sempre pontuando para ser correta aqui, né? Que para estabelecer o seguinte, veja, aqui começa a fazer água a negociação, a tentativa do BRB de comprar o Master. Para quê? Para escamotear, esconder o fato de que, antes mesmo de comprar, já tinha colocado 12,2 bilhões no Master de janeiro a março de 2025. Quando isso começa a fazer água, o BRB, vendo que precisava tapar seu buraco, começa a vender esses créditos, como eu disse, na Bacia das Almas. A direção da Caixa é vinculada ao PP, foi indicada pelo PP ao Palácio do Planalto. Por exemplo, um aliado importante do Palácio do Planalto no PP é o deputado Arthur Lira, e inimigo figadal do senador Renan Calheiros, que vem a ser o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Mas há, né, as informações de que Daniel Vorcaro tinha vínculos, vasos comunicantes com o Centrão e com esse partido em especial, o PP, né, muito extensos. Então, o que quer a CAI, na pessoa de Renan Calheiros à frente? Entender se o Centrão, se o PP foi lá e bateu na Caixa e falou, querido amigo que está indicado aí por mim, dá uma socorrida aqui, compra esses créditos do BRB, porque senão a coisa vai ficar feia lá dentro. De novo, para ser justa, o BRB não... A Caixa não avança com as negociações com o BRB, mas elas foram efetivamente iniciadas e naufragaram de saída pela incapacidade do banco
de organizar papéis básicos que dessem segurança para a área de investigação prévia da Caixa na continuidade das negociações, Sarza. Dani, a gente já tem ideia de quem representava o Centrão nessas negociações? Você citou aí o nome do Arthur Lira, a proximidade e tal com o Partido Progressistas, né? A gente sabe quem atuava na política fazendo essa pressão na Caixa Econômica? Não, na verdade, o que a Caixa está dizendo é que houve ali, pode ter tido gesto político, né, pedido, mas a decisão foi eminentemente técnica. Sim. A papelada mostra isso, que quando você teve ali a falha do BRB em sequer organizar seus documentos, o banco falou, cara, isso aqui não tem condição. A área técnica do banco falou, isso aqui não tem condição de seguir, e assim foi feito. Tanto que não houve nenhum tipo de socorro da Caixa ao BRB. O BRB estava pedindo agora, de novo, né, um empréstimo lá para o Fundo Garantidor de Crédito. 40% do Fundo Garantidor de Crédito vem da Caixa e do Banco do Brasil. A ver o que vai acontecer agora. De todo modo, a gente sabe quem eram os grandes interlocutores do Daniel Worcaro no Centrão, né? Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, que é presidente do Progressistas, né? Hoje está numa união, numa fusão com a União Brasil, que também tem o seu presidente de partido citado em prestação de serviços, digamos assim, para o Daniel Worcaro. Agora, se houve diretamente uma pressão política sobre o presidente da Caixa, a Caixa nega, e é isso o que a comissão vai investigar ou tentar apurar, Sarza. Perfeito, Dani. Falando no BRB, os acionistas do banco aprovaram hoje o aumento de capital social da instituição de até 8,8 bilhões de reais. A ação tenta cobrir o rombo deixado por operações com o Master do Daniel Worcaro. O Distrito Federal não tem recursos necessários em caixa para fazer o aporte no banco e recorre a um processo de captação. Para não ter a própria participação diluída, o governo de Celina Leão, do Progressistas, que entrou no lugar deixado por Ibanez Rocha, do MDB, vai ter que desembolsar cerca de 5 bilhões de reais no Banco Regional de Brasília. Segundo as investigações, o BRB comprou 12,2 bilhões de reais em créditos fraudulentos do Master. Só uma parcela desse prejuízo foi recuperada pelo banco. Dani, a gente está vendo aí o governo do DF em apuros, tentando pedir pinico, como já falamos aqui, né, para tapar pelo menos parte do buraco deixado por essa negociação criminosa com o Master, né? E o que a gente está observando agora é a Celina Leão tentando se desvincular do Ibanez Rocha, sendo que ela era vice-governadora do estado e vai tentar concorrer ao governo do DF, e o próprio Ibanez Rocha, que tem muita coisa a ser explicada, é um dos líderes na disputa ao Senado, né? E tem que ver se ele vai ser candidato mesmo, tá, Sarza? Porque ele ofereceu um jantar para dirigentes da OAB Brasil afora na mansão que ele tem em Brasília. O Ibanez foi advogado, já foi presidente da OAB do Distrito Federal, é riquíssimo. Tem uma casa imensa, com aquelas pilastras enormes, etc e tal, sabe? Imagina aquela fotografia. Então, é essa. É aquela casa branca com pilastras enormes, pé direito lá em cima. Ele chamou a elite das OABs Brasil afora e fez um discurso que quem estava lá acompanhando saiu com a impressão de que ele não vai ser candidato. Não vai ser candidato exatamente porque, não tendo foro por prerrogativa de função, tem uma chance de tirar o caso, ou o que diz respeito ao caso, né, dele, do Supremo Tribunal Federal. O que é que está falando a direção a defesa, de Ibanez Rocha, né? Que o que vem à tona até agora, inclusive nas comunicações do Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB que está preso, né, cuja prisão está sendo analisada agora pela segunda turma, como você falou. Inclusive essas comunicações com o Worcaro mostram que o Ibanez estava meio voando enquanto a negociação estava sendo tocada. O Paulo Henrique Costa fala, né, o governador quer que eu faça aqui um documento para ele, porque ele acha que seremos criticados e ele não está querendo ser criticado. Então, vou explicar para ele, dar argumentos para que ele defenda a negociação. A defesa do Ibanez Rocha, que é comandada pelo Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacá, e está dizendo, isso aqui, gente, é um atestado de que o Ibanez não sabia dos pormenores do que estava acontecendo. Ele estava confiando no cara. Ele tinha colocado lá.
Então, assim, por enquanto está se saindo por essa, mas eu chamo a atenção para 2 aspectos. Sim, o afastamento da Celina Leão mostra como a repercussão está sendo deletéria para a imagem do ex-governador do Distrito Federal, que antes era um nomão para o Senado, perdeu o apoio do PL, agora está meio assim, a ver navios. No MDB ele nunca foi uma figura querida de vida partidária, então se depender do MDB, como está claro nessa ofensiva do Renan Calheiros sobre o BRB e a Caixa, né? Se depender do MDB, ele está jogado aos leões. E, sem querer fazer trocadilho com o sobrenome da Celina, foi sem querer. E agora ver se a estratégia não muda, porque, sendo eleito senador, ele continua com foro de prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. E, ao contrário do que o senso comum sugere, políticos amaram a ideia, que vigorou por um tempo, de seus casos saírem do Supremo e irem para a primeira instância, quando aqueles que pregavam o fim do foro privilegiado. Porque no Supremo Tribunal Federal, a gente consegue olhar com lupa os casos que estão nas mãos de cada um dos 10 ministros hoje. São 11, né? Mas a corte está com uma cadeira vaga. Quando desce para a primeira instância, é humanamente impossível acompanhar tudo o que está acontecendo em todos os tribunais de justiça do país. E mais, leva-se o caso para a esfera onde aquele ator político tem maior desenvoltura. Então, veja, ele que foi governador de estado, eu estou usando aqui um exemplo hipotético, né? Mas só para partir do que está dado. Ele que foi governador por 2 vezes do Distrito Federal e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal também, por óbvio, circula com muito mais desenvoltura nos tribunais locais do DF do que no Supremo Tribunal Federal com o ministro André Mendonça. Por óbvio. Então, é preciso ver se a estratégia eleitoral dele não mudou. Sarza. Verdade. Agora, Dani, tem uma possibilidade também do BRB ser privatizado na tua avaliação, diante desses escândalos todos? Eu lembro de outros casos. Lá na Bahia, por exemplo, tinha o Baneb, né, que era o banco estadual também, várias vezes envolvido com políticos em algum tipo de movimentação, no mínimo suspeita, né, e os bancos acabam sendo privatizados. Não sei se é o caso do Banco de Brasília também. Então, essa é uma possibilidade, né, que está na mesa. Porque comprar, federalizar, você tem 3 possibilidades para o BRB hoje. Ou o presidente que foi colocado lá depois da crise, né, de novo, tiraram ele do mercado privado, o cara tem boas referências, fez uma auditoria, convocou a auditoria externa, trocou a diretoria inteira, você vê que não estava fácil para ninguém, até o diretor jurídico foi saído, disse que saiu, mas foi saído, né? Se esse cara consegue colocar o banco de pé e apresentar para o mercado um plano que diga, eu tenho essas contas a pagar e eu tenho essas receitas para receber e tenho esses ativos. Ou seja, eu não estou insolvente, tá? Então, essa seria a melhor saída. Isso foi alcançado? Ainda não, tanto que o BRB atrasou o envio do balanço que tinha que ter feito para o Banco Central. Quando não entrega o balanço, o BRB deixa o mercado assim, meio que especulando sobre qual é o tamanho do problema. Tá bom. Diante do fato de que temos um problema, você teria 3 opções. Ou você federaliza o BRB, o que não vai acontecer não nessa gestão do governo Luiz Inácio Lula da Silva, Caixa, Banco do Brasil, BB, né? Não vão entrar nessa, BNDES menos. Ou você privatiza o BRB, vende para um banco privado, né? O problema, o BRB não é o Master. O Master é pequenininho. O BRB é um banco de tamanho considerável, com alcance, inclusive, em outros estados. Gerencia a folha de pagamento de outros estados, não só do Distrito Federal. E terceiro, se tudo mais falhar, é a liquidação. Aí o Banco Central entra em ação de novo e fala, querido, você não paga suas contas, está liquidado, passa a fazer uma intervenção ali. Seria o cenário mais traumático. Então, a gente precisa ver o que vai acontecer. Federalizar não é uma opção. Ou o presidente do BRB coloca o BRB de pé de novo e prova para o mercado e para o Banco Central que tem como fazer isso. Ou passa a se estudar a privatização, ou o Banco Central fica sem ter saída e precisa determinar a liquidação do banco. Vamos acompanhar, Sarza? Vamos, seguimos acompanhando. Deixa eu registrar aqui o estado de saúde do Daniel Vorcaro. A Mônica Bergamo traz na coluna dela na Folha que o Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Banco Master, ele urinou sangue
urinou sangue no final de semana e deve deixar a superintendência da Polícia Federal em Brasília nas próximas horas para fazer exames num hospital. O dono do Banco Master passou mal na segunda-feira. Na segunda-feira não, foi na sexta-feira, né, dia 20, e recebeu... Ah, não, desculpa. Hoje é quarta, gente. Eu que tô perdido porque eu comecei a trabalhar hoje por conta do feriado. Foi na segunda-feira mesmo, dia 20, e recebeu visita de um médico na prisão. A eventual saída para um hospital para a realização de exames depende de autorização judicial. O caso está sob relatoria do ministro André Mendonça, do STF, e o Vorcário também enfrentou restrições recentes na prisão. Segundo Igor Gadelha, do Metrópolis, ele ficou 5 dias sem receber advogados por conta da deletização da sede da PF, que foi estendida até o feriado de Tiradentes, né? Então, esse é o momento aí do Daniel Vorcário. Estamos acompanhando o estado de saúde do ex-banqueiro, portanto, que deve ser levado a um hospital. Vamos falar agora sobre a sabatina do Jorge Messias. Messias deve passar por uma sabatina? Deve não, né? Vai passar por uma sabatina e a data foi remarcada de novo, né? Vai ser agora no dia 29 de abril. A sessão vai ser realizada a partir das 9 horas da manhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Além de Messias, serão sabatinados indicados também ao Tribunal Superior do Trabalho e a Defensoria Pública da União. Inicialmente, a agenda já estava para o dia 29, mas aí tem a questão toda de estar perto ali do feriado, 1º de maio, aí foi remarcado para o dia 28 e agora foi trazido de volta para o dia 29. O senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, que é relator da indicação, deu parecer favorável para a indicação do Messias para a vaga no Supremo. E o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar, do PSD da Bahia, avaliou que o indicado do presidente Lula tem votos para ser aprovado. Apuração sua, né, Dani? Sim, eu falei com o Otto Alencar lá atrás e a avaliação dele, do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é de que Jorge Messias tem votos para ser aprovado. Houve uma conversa do Lula com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, meio que passou da conta, agora chega. Os dois levantaram a bandeira branca, amor, não posso mais. Teve um evento, inclusive, no Palácio do Planalto, com o Davi Alcolumbre do lado do Lula, meio que simbolizando essa retomada das relações em melhores patamares. O Messias precisa de 41 votos. A avaliação do senador Otto Alencar, bastante experiente e presidente da CCJ, é que ele passa, tá? O PL e o Novo fecharam questão contra a indicação do Messias. Por si só, essas duas bancadas não fazem número suficiente para brecar a aprovação do Messias pelo Senado, e com o andamento das conversas do Lula com o Alcolumbre, inclusive do Lula também com o Rodrigo Pacheco, que era o motivo de todo esse dissenso, né? O senador que estava ali na lista tríplice, digamos assim, de apostas para ficar com a vaga, que acabou Lula indicando o Messias. Como este mesmo tem conversado bastante, participado das articulações do palanque do Lula em Minas Gerais, a coisa se acalmou na avaliação de Otto Alencar. Messias passa. Vamos acompanhar isso, é claro. E falando em Messias, a Mônica Bergamo, na